O ponto que a gente precisa atacar para a gente parar com esse ciclo negativo na economia é o governo colocar a mão na consciência e dizer: eu vou cortar gastos. E uma forma simples de começar a fazer isso, que é extremamente polêmica, que o governo não quis fazer e não vai fazer nos próximos 2 anos, é não dar ajuste real para o salário mínimo, que tem impacto em várias camadas, tanto em benefícios públicos como os aposentados, por exemplo, né? É difícil, é uma pauta complexa, exige capital político que o governo não tem, haja vista a votação expressiva que o governo teve ontem, que vai provavelmente vetar esse aumento de impostos, ou pelo menos diminuir esse aumento de impostos aqui. Se o governo quisesse fazer isso, ele já teria feito. Não quis. Ele preferiu dar o aumento real para o salário mínimo e aí, por consequência, fazer uma elevação contínua das despesas primárias. Isso vai fazer com que o governo seja cada vez mais ineficiente do ponto de vista fiscal. Sim. Bom, Paiva, vamos lá. O Matheus levantou algumas questões aqui. Eu quero saber a sua opinião, se o senhor concorda ou discorda. Por exemplo, a necessidade de fazer reforma estrutural, né, para em busca desse ajuste fiscal aí, cortando gastos, e aí ele já adianta um ponto aí do que ele acha possível que seria uma medida para cortar gastos, seria evitar dar reajuste real para o salário mínimo. As tuas visões sobre esses pontos levantados pelo Matheus. Eu gostaria de começar, na verdade, com a pergunta que tu fizeste para isso, o Matheus. O pobre paga IOF? Se o pobre paga IOF. Veja, há controvérsia, mas a princípio sim. O que eu quero dizer é que a resposta não é simples. Sim, ponto, acabou, né? Existem 2 tipos de impostos, o imposto direto e o imposto indireto. O imposto de renda e o imposto direto. Aí eu posso dizer assim, como o governo está tentando fazer: quem ganha até 5 mil por mês não pagará. Ponto. O pobre, porque até aí vai o pobre, tá? Tem gente que acha que está ganhando 5 mil e já está, entendeu? Já está no top. Não, não está, querido. Você ainda não é um pobre miserável, mas você é pobre. Por isso que você deve não pagar mais imposto de renda. Aliás, se nós tivéssemos uma renovação através da inflação, da isenção de imposto de renda, estaríamos hoje com isenção até 5.300. 5 mil está aquém daquilo que era há alguns anos atrás, quando pararam de fazer as renovações e os reajustes automáticos da faixa isenta. Então, 5 mil é pobre, ok? E ele não pagará imposto de renda se conseguirmos passar alguns elementos dessas reformas que o Haddad está propondo. Tá? Agora, o imposto indireto é o imposto que incide sobre todos aqueles que exercem algum tipo de operação. O imposto de operações financeiras, ele incide sobre operações financeiras. Certo. Portanto, ele cai muito mais sobre aquele que tem todo dia que fazer crédito e débito, está todo dia negociando no banco. Se você já fez o seu empréstimo para a casa própria, tá certo? E não está precisando pagar os seus, digamos, comprar crédito, você não paga IOF. Dá para entender? Já pagou. Mas já igual pagou. Cabe no cheque especial, cartão de crédito. Não, tudo bem, tá. Mas assim, quanto menos você se envolve, o que acontece? Por que a grita foi tão grande? Porque a grita é grande porque alguém foi mais abalado. É tal como na CPMF. Havia uma grita geral dizendo, olha, o imposto sobre o cheque onera todo mundo igual. Não, não onera. Quem se pagava quando recebia. O assalariado recebe uma vez. E quando ele fazia os pagamentos, não, quem pagava era quem recebia o outro. Agora, a empresa paga todos os dias, porque ela faz... O fluxo de caixa dela é muito intenso. Então, é desigual. É um imposto indireto, mas não incide da mesma maneira. Percebe? Na verdade, nós temos uma situação na economia brasileira que todas as empresas são financiarizadas, tá? Altamente financiarizadas. Tenta comprar um carro à vista. Tu não vai conseguir desconto. Porque, na verdade, o banco da Volkswagen é que dá lucro para a Volkswagen e ele ganha financiando você em 36 meses sem juros. Acredita se quiser. Sabe aquela coisa, me engana é que eu me apaixono. Tá certo? Não é verdade. Você ganha na operação financeira. Então, os bancos, e o Magazine Luiza, e todos, e a CIA, e a Renner, às vezes pedem para você ir pagar lá, tu não pode pagar no banco. Por quê? Porque tu já vê mais uma roupinha e já compra. A mesma coisa com o ICMS. Ele é imposto que incide sobre todo mundo, é verdade. Mas se você viaja muito para o exterior e passa por free shop, você não paga ICMS. Quem é que paga necessariamente é o pobre. Então, mesmo o imposto indireto, ele incide de forma diferenciada. O IOF incide mais sobre os ricos e para as empresas, e incide menos sobre o pobre, enquanto que o ICMS incide mais sobre o pobre.
tá certo? Como o IPI de cigarro influye mais para quem é tabagista. Se você não é tabagista, você não paga, ok? Então, existe uma diferenciação de qualquer maneira, tá? E por isso que o governo jogou no IOF. Mas ele queria jogar, a princípio, muito mais nas atividades externas, como o Matheus lembrou, que tem um impacto também sobre essa volatilidade cambial e sobre essa coisa do hot money. Mas aí o pessoal do setor financeiro mais pesado brigou. Agora ele resolveu diluir, joga um pouco em bets, joga um pouco nas letras creditícias do agronegócio, só que ao diluir, aparentemente ele conquistou ainda um maior número de adversários, percebe? Mas assim, me parece que a jogada ela é legítima quando você está preocupado com a equidade. Usar as taxas, os impostos, também como uma política redistributiva. E aí eu discordo do Matheus, que disse assim, seria melhor uma taxa para todo mundo. O Brasil é um país profundamente desigual. Nem mesmo a Suécia tem esse tipo de política fiscal. Nem a Escandinávia, nem um país da Escandinávia ou a Finlândia. Porque eles são igualitários, mas mesmo assim, eles não podem colocar um imposto igual para todo mundo. Simplesmente porque isso aí aprofundaria, congelaria um determinado padrão de estratificação social. Então, o que o governo está fazendo é exatamente o contrário. E aí, Matheus, o meu ponto de vista é assim, eu tenho algumas críticas às políticas econômicas em curso. Tá? Eu acho, por exemplo, que se faz pouca política setorial, especialmente de controle de preços. A Petrobras já baixou o preço do óleo diesel e da gasolina em oferta para as distribuidoras em mais de 10%, algo como 13%. Entretanto, o preço subiu 29% desde que começou a baixar a Petrobras. Por quê? Porque simplesmente foi privatizada a BR Distribuidora e as distribuidoras viraram um oligopólio que Todo que a Petrobras baixa de preço, elas aumentam depois e o consumidor é que se ressente. Então é preciso fazer, do meu ponto de vista, mais política setorial e mais diferenciação do que é o imposto que vai recair sobre a microempresa, o que é o imposto que vai recair sobre a grande empresa, o que é o imposto do setor financeiro que está jogando no câmbio e aumentando a volatilidade cambial. Eu acho que o governo faz relativamente pouco isso. Tá? Eu acho que ele deveria ter sido um pouco mais insistente na taxação deste setor externo, que gerou tanta grita, mas que eu acho que é consagrado na literatura internacional. Como James Tobin dizia, é preciso que os países controlem um pouco mais a sua taxa de câmbio ou eles vão se desindustrializar. É isso que nós estamos vivendo hoje. Né? Eu acabei de escrever um texto, eu tenho escrito muito sobre a desindustrialização do Brasil, mas o Rio Grande do Sul passa por uma desindustrialização acelerada. Isso gera uma demanda muito grande dos empresários de que tenha um porto em Arroio do Sal, que tenha isenções fiscais, etc. e tal, porque nós estamos passando por uma crise em função de sermos um Estado industrial. Ora, nós precisamos ter políticas que impeçam a volatilidade cambial, que dê um pouco mais de garantia para a Tramontina, para Marco Polo, para a Randon, que são empresas exportadoras, de manterem o seu negócio no longo prazo. E isso era o foco da primeira investida. Essa agora diluiu e ampliou o número de adversários. Tá? Só para falar um pouquinho só estamos no final, mas assim, da tua questão, né, de diminuição do governo. Os cortes de gastos, corte de gastos por parte do governo. E uma sugestão que o Matheus levantou aqui é não reajustar salário mínimo. Eu acho que tem que ter alguns cortes de gastos, mas assim, quando a gente fala nisso, a questão é aonde vai cortar. Existem excessos. O judiciário é o judiciário mais caro do mundo. É um absurdo o que nós gastamos. Percebe? Agora vai falar com os juízes que eles não devem mais ter 2 meses de férias e ter auxílio paletó, auxílio escola, auxílio viagem, auxílio não sei o quê, auxílio moradia mesmo quando moram na cidade que nasceram. Eles vão dizer que não, o trabalho do juiz é muito importante para eu não ser objeto de corrupção, eu preciso ganhar muito bem. Então tá. Mas então tu não corta em nada, ninguém acha que está na hora de cortar. E aí tem um aspecto na questão do imposto, que ele exerce um pouquinho esse corte, tá? É isso que eu quero insistir. O Matheus mais ou menos argumentou, pelo que eu entendi, tá? Matheus, me corrija se eu estiver errado, que é assim, se tu aumenta o imposto sobre operações financeiras, vai onerar ainda mais os negócios de crédito, porque vai ter mais o imposto. Não é bem assim, porque, na verdade, a taxa de juros, tu não pode repassar
para o cliente final qualquer coisa. Se fosse assim, ninguém reclamaria do aumento salarial, porque era só repassar para os preços. Ninguém aumentaria do IOF, porque era só repassar para o crédito. Mas tem um limite. Quando você aumenta o IOF, tu acaba comendo uma parte do juro do ganho do setor financeiro. E é essa parte que está gerando a gritaria, percebe? Então não existe simplesmente... Então já é um pouco uma redistribuição, já é um pouco uma administração de quem é que vai ganhar mais. Eu já tenho amigos que reclamaram, eu faço aplicações em LCA. Sim, querido, mas você ganha 20, 30 mil por mês. Para de reclamar um pouco. Tu tem que dar uma contribuição, tu entende?